Primeiro eu vou falar do requerimento 6086. Só destacando, voto sim. Fiquei preocupado só com a criação do protocolo uniforme de fiscalização. Eu imagino que a vereadora está falando daquela fiscalização das equipes da própria prefeitura para assegurar o tratamento igualitário e digno para todos os grupos culturais. Isso eu concordo totalmente. O meu medo é que se crie um protocolo que impeça a fiscalização dos vereadores. Então, eu faço essa ressalva aqui para que a gente deixe isso em mente. Então, tem dois requerimentos aqui. Um deles é o 6088, o outro é o... Deixa eu passar para cá. 6242, que falam da população de rua. E esses eu preciso me debruçar mais. Um deles fala sobre a distribuição de itens de higiene básica à população em situação de rua. O outro fala em colocar, basicamente, armários, né, bagageiros, para que as pessoas em situação de rua possam guardar os seus pertences. Eu entendo perfeitamente e posso apostar minhas fichas de que a vereadora Liana Cirne pensou nesses requerimentos com um bom coração, de promover uma situação minimamente digna para quem está na rua. Por que é que eu vou votar não a esses requerimentos? Porque, apesar de ser de bom coração, e a gente tenta ajudar essas pessoas, eu tive uma experiência agora de passar 8 noites e madrugadas sentando no chão com esses moradores de rua. E eles dizem que o que os mantém na rua, fora a droga, são as ajudas. Então, eles chamam de comunidade, quando passam aqueles carros que dão a sopa, dão um cobertor e etc. E eu entendi que existe uma alimentação para que eles fiquem na rua. E aí eu repito, vereadora, esse bom coração que a senhora tem, eu entendi perfeitamente, e eu me compadeço com isso. Mas, a partir do momento que a gente começar a criar situações que favoreçam aquelas pessoas a continuarem na rua, a gente está mantendo o problema. E qual é o problema? Essas pessoas são descartáveis? Não. Mas nenhum ser humano deve estar na rua, dormir na rua. Não é digno, não é humano se permitir que pessoas durmam na rua. E não só pessoas, como bem falou a vereadora. Mulheres grávidas, tive contato com mulher grávida, crianças de 6 meses. Então, famílias inteiras estão morando nas ruas. A maioria envolvida com o crack, mas outras não. Encontrei uma família, por exemplo, que perdeu a casa num deslizamento de barreira em 2022. E até agora a prefeitura não fez nada. E tem 2 crianças que foram para a rua aos 7 e 8 anos. Então, assim, eu entendo. A gente precisa dar um mínimo de humanidade para essas pessoas. Talvez a luta seja abrigos noturnos, para que eles possam ficar lá. Que os centros pop não fechem às 17 horas, 5 da tarde, mas sim tenham o pernoite. Uma promoção, por exemplo, a gente precisa ter centro de tratamento de adicto gratuito no Recife, para que essas pessoas tenham o direito de saírem do vício, porque acreditem, Eduardo, tem os que roubam por causa disso. Tem. Não são a maioria. Não são a maioria. A maioria quer se tratar, mas não tem onde. Isso seria dar humanidade e dignidade para essas pessoas que são vítimas do vício. Então, nesses 2 requerimentos, vereadora, eu estou só justificando, basicamente, o porquê do meu voto não é pela intenção, mas porque a gente colocar facilidades para eles estarem na rua vai piorar a situação. E só para fechar aqui, eu vou passar a parte para a senhora, eu queria só registrar os parabéns pelo requerimento 6090. É uma realidade duríssima que a senhora traz aqui. Enquanto você tem cachês milionários para o artista que vem de fora, você tem uma miséria que é paga para blocos líricos, para artistas locais, que só vão receber 10 meses, 1 ano depois. Então, parabenizá-la por esses requerimentos, e eu encontro aí a parte da senhora. Obrigada pelo aparte, vereador Eduardo Moura. Em relação à fiscalização
a fiscalização seria a fiscalização do Poder Executivo, não diz respeito à fiscalização do Poder Legislativo, até porque se esses requerimentos todos que eu fiz em relação aos blocos líricos, eles só foram possíveis porque nós fiscalizamos o que aconteceu. Então, eles são frutos da nossa fiscalização, e essa fiscalização precisa continuar acontecendo, justamente para que a gente possa constatar quais são as demandas da nossa cultura tradicional. Em relação às pessoas em situação de rua, eu concordo com as sugestões que o senhor oferece. Em primeiro lugar, nós precisamos de moradia para toda a população em situação de rua. Embora haja pessoas que prefiram... a minoria, mas, mesmo assim, há pessoas que não querem sair da situação de rua. Mas essas sugestões elas foram retiradas da DPF 976, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu omissões estruturantes dos poderes públicos em relação à dignidade humana das pessoas em situação de rua. O que nós realmente defendemos é a habitação para todas essas pessoas. Habitação, Minha Casa Minha Vida para todas essas pessoas. Aliás, agora o governo federal criou um programa de prioridade no Minha Casa Minha Vida para pessoas em situação de rua. Isso é o que nós defendemos, mas enquanto essas pessoas estiverem em situação de rua, e o senhor bem colocou a questão da presença de famílias em situação de rua, mulheres em situação de rua, crianças em situação de rua, eu citei o caso da violência doméstica, que é muito comum, famílias em situação de rua fugindo da violência doméstica, mas outra situação é deslizamento de barreiras. Também nós conhecemos famílias que estão na rua. Aliás, a ocupação Leonardo Cisneros, que é um antigo prédio do INSS, quase todas as famílias que estão ali naquela ocupação são famílias que ficaram em situação de rua por causa dos deslizamentos de barreira de 2022. De 2021, antes da de 2022, de 2021, essas pessoas que fizeram a ocupação Leonardo Cisneros, que é outro tema que a gente precisa superar o nosso preconceito, que é os moradores de ocupação, que muitas vezes são também mulheres, na maioria das vezes, nas mesmas hipóteses. Mulheres fugindo da violência doméstica, mulheres que ficaram sem casa ou por causa do desemprego ou por causa de deslizamento de barreira. Então, nós queremos para essas pessoas o mínimo de dignidade. Por isso, os bagageiros que nós estamos indicando, os itens de higiene pessoal, porque uma pessoa que está em situação de rua ela tem que ter o direito de escovar os dentes, de tomar o banho. E eu já vi, muitas vezes, a cena de pessoas pegando água da rua para poder lavar o rosto, e isso é muito indigno. Obrigada. Agradeço a parte, vereadora. Queria passar a parte ao vereador Felipe Alecrim, mas não vou ter tempo regimental para isso. Então, eu vou usar esse tempo para poder trazer a realidade dura do que é. Por exemplo, se esses bagageiros fossem colocados, eles iam ser vendidos e trocados por droga. É uma realidade dura. Nessa minha andada pelas madrugadas e noites do Recife, eu literalmente sentei no chão com essas pessoas que moram na rua. E por que eu fui tão tarde? Porque mais cedo tem muitas pessoas que estão na rua que não moram na rua. Vão para lá para pegar aquela comida, e aí são pessoas em necessidade, mas que não moram na rua. Vão pegar a comida, que é deixá-la por aqueles carros. Mas as pessoas que estão na rua, todas, não teve uma exceção, são viciadas no crack. Como é que tira? A Prefeitura do Recife, ela negligencia seres humanos. A Prefeitura do Recife negligencia a segurança pública, a saúde pública e os direitos humanos na mesma situação. Era para ter abrigos noturnos, como eu falei. Era para ter os centros pop funcionando fora de área residencial e também à noite. Essas pessoas não iam dormir na rua, eu garanto a vocês. Quem ia estar pela rua era quem estava atrás da droga. E a outra coisa é ter o centro de tratamento para as pessoas viciadas. E aqui eu não posso ser romântico. Com internação compulsória. Porque essas pessoas perderam o controle da vida delas. Só que, veja, elas são vistas apenas como algozes.
mas antes disso são vítimas. É muito fácil julgar, mas quando se nasce sem nenhuma oportunidade, quando não tem nada para se ter de esperança, e chega um traficante e oferece uma droga e a pessoa usa a primeira vez como crack, acabou a vida da pessoa. E essas pessoas não tiveram a oportunidade que deveriam ter. Nem de uma moradia digna, nem de um estudo digno, nem de carinho. Então é preciso a gente olhar para esses moradores de rua do Recife e dar humanidade para eles. Obrigado.